Deixa eu contar uma história pessoal minha para vocês. Pode ser? Eu já falei para vocês que eu era um homem que muito procrastinador. Eu começava e não terminava as coisas que eu fazia. Eu era inseguro, eu era tímido pra cacete, não tinha força de decisão e de firmeza para nada. Qualquer pessoa que vinha e dizia que eu estava errado, eu já questionava tudo que eu pensava. E durante muitos anos eu vivi dessa forma. E nessa minha busca por encontrar a minha força, a minha identidade, uma das coisas que fez que se tornou muito claro para mim é que eu não tinha conseguido me conectar com meu pai. A verdade, eu não sei que tipo de pai você teve, mas o meu pai, ele sofreu de depressão a vida toda, Alexandre. E é incrível que meu pai tenha sobrevivido tanto tempo. Ele está hoje com 85 anos, numa depressão profunda, mas está lá, se segurando na vida, cara. Incrível. Demorou muito tempo para eu enxergar a força do meu pai, porque enquanto criança e adolescente, eu não entendia nada disso. O que eu via no meu pai era um ser apagado. Viu, Cristiano? Era um ser apagado e distante. Ele até trabalhava bastante em casa, assim, ele era professor de universidade e tal. Ele trabalhava de manhã e à noite, e de tarde ele estava lá no escritório dele. Mas lá no escritório dele a gente não podia entrar. Não podia entrar porque ele estava trabalhando, não podia distrair ele. Então eu cresci vendo meu pai como uma figura apagada. Eu não sei como você cresceu vendo seu pai. Alguns acreditam que nem tiveram pai, por exemplo, né? Porque não teve contato nenhum com o pai. Um pai, entre aspas, completamente ausente. Outros tiveram um pai violento, não é? Como que foi o seu pai? Escreve aí no chat para mim. Que tipo de pai você teve? O Ricardo está dizendo. E quando a gente não teve a figura de pai? Exato, não teve por quê, Ricardo? Porque ele não estava lá, não participou da sua criação, não é? Ausente, trabalhava demais. Descobri que era bêbado. Meu pai eu conheci com 12 anos. Trabalhava muito, era muito severo. Chegava em casa já descendo o cacete. Né? Muitos pais. Alcoólatra, autoritário. Meu pai foi presente só após os 8 anos. Faleceu quando eu tinha 5 anos, a presença física. Então, meu pai estava ali, mas ele não estava. Era como se a depressão tivesse consumido a alma do meu pai. Ele estava ali, mas eu não conseguia me conectar com ele. Sabe? Não tem melhor pai ou pior pai. Algum pode dizer, mas eu não tive meu pai na minha criação. Você pelo menos teve. Tá, eu tive um pai que eu não conseguia me conectar, que não estava ali. Que eu achava que não gostava de mim e que eu só incomodava na presença dele. Cada um teve um pai diferente. E dependendo da dor que o seu pai carregava, dependendo dessa circunstância, a verdade é que 90% de vocês não conseguiu se conectar com esse pai. E ao não conseguir se conectar com amor a esse pai, você perdeu justamente, Alessandro, o que é o contato com a fonte da força do masculino dentro de você. Porque o homem carrega a fonte sagrada, arquetípica do masculino, enquanto a mulher carrega a fonte sagrada, arquetípica do feminino. Meu pai, numa constelação uma vez, Diego, colocou a depressão dele. Ele foi constelar a depressão dele. E aí, quando a consteladora colocou meu pai, o pai dele colocou o avô, o meu bisa, né, no caso. E o bisa caiu no chão rapidamente. E aí meu pai começou a se emocionar. Depois ele contou para mim que o avô dele, né, meu bisavô, ele morreu muito cedo, tinha 30 e poucos anos. E meu avô tinha 14 anos quando ele teve que assumir a família como provedor. Ele teve que sair para trabalhar e aos 14 anos de idade ele começou a prover para sua casa.
O meu avô não conseguiu, não teve tempo de chorar a morte do pai dele. Aquela tragédia na família fez com que o meu avô se tornasse uma pessoa dura, fria, totalmente voltado para o trabalho e pouco afetivo, pouco próximo. A desconexão com o masculino dentro da minha família aconteceu há 4 gerações atrás, vocês veem? Tem questões do nosso sistema familiar, e a epigenética comprova isso com clareza. Questões que aconteceram na história da nossa família, que como que interrompeu o fluxo desses nutrientes do masculino, as características do masculino, de serem absorvidas. É como se, Guilherme, metaforicamente, é como se tivesse cortado as raízes. O que acontece, hein, Regisnei, quando corta a raiz de uma árvore? Hein, Ricardo? Muitos de vocês estão vivendo uma vida assim, cara. Uma árvore que cortaram as raízes. Você vai enfraquecendo, 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 porque não tem mais como buscar nutriente. O Rodrigo falou, sua história é muito parecida com a minha. O Francisco falou, meu pai tratava-nos com base de troca para receber algo ou uma regalinha de que fazer o que ele queria. Esse foi um bom pai. Esse foi um bom pai. Um pai muito bom. O Ibirá. Não conheci meu pai. O Rafael Lima disse, vamos constelar. Sim, nós vamos amanhã. O meu avô, por parte de pai, morreu quando ele tinha 20 anos. 20 anos já é bastante, mas pode deixar uma marca, entendeu, Pedro? Pode deixar uma marca e impedir esse fluxo dos nutrientes, das características do masculino chegarem para você.